Boa tarde, queridos irmãos e amigos que me acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos em Cristo e amigos um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 12 ao versículo 24. Por gentileza, alguém que puderem pegar aí a palavra de Deus nesta hora e compartilharmos juntos, se não, pode ver depois. Amados irmãos e amigos, estou aqui pela graça de Deus, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que me chamou para levar a mensagem que transforma a vida. Sou apenas servo e nada mais do que isso. Ai de mim se não levar esta mensagem àqueles que estão vivendo na escuridão. Por isso, agora, nesse momento, abrimos então a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, meditarmos nela. O eterno, soberano, Criador, que criou o planeta Terra, criou todo o universo, tudo que há nele, que tem fôlego de vida, e nos criaste para o louvor da sua glória. Então ele deixa para nós aqui várias perguntas que nós não temos a capacidade de responder nenhuma delas, porque somos limitados, limitadíssimos à sabedoria do Eterno. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, emanente. Então, quanto mais nós chegamos à presença de Deus, menor sentimos. Mas pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele manda seu Filho amado morrer naquela cruz pelos meus e os seus pecados. Vamos ver as perguntas que Ele faz para nós, para que tiramos uma grande lição de nossas vidas. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou medida dos céus a palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes como peso e os outeiros em balança? É uma pergunta para nós. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? São perguntas para nós. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como um pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera a menos do que nada e como uma coisa vã. Eu olho para esses chefes de nações hoje que querem dominar o mundo, sabendo que não são nada diante de Deus. Nós somos pó e cinza. Ele diz: vocês são pó, foram feitos do pó, e o pó retornarás. Mas a nossa alma, nosso espírito, que vive de acordo com a palavra de Deus, herdará um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo de glória, e habitaremos na nova Jerusalém celestial com Ele para todo sempre. Pela sua misericórdia e graça,
porque Jesus Cristo deixou o trono, o mais alto e sublime trono nos céus, para descer essa terra, se fazer homem, habitar no meio do seu povo e dar a vida para que nós, miseráveis pecadores, tivéssemos vida eterna. Jesus Cristo, ele se humilhou a si mesmo para nos resgatarmos da nossa maldição do pecado. Ele morreu por todos nós. Agora, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. É o que está escrito em João 6,33. Em João 3,33 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê e vive de acordo com a sua palavra. Continuando aqui o texto. Quem, pois, fareis semelhante ao Deus, ou como que comparareis? Como podemos comparar o eterno, soberano, que não tem início nem fim, com outras coisas? É a pergunta. O artífice funde uma imagem e o ourives a cobre de ouro. Forja para ela uma cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Ela foi feita pela mão do homem pecador. Eu gostaria de ir aqui agora, parando aqui no versículo 20, um instantinho, vamos aqui para o Salmo 120, aliás, o Salmo 115. Vamos ver o que fala sobre essas imagens que eles constroem com as suas próprias mãos. Salmo 115, abrimos a palavra de Deus no Salmo 115. Diz assim a palavra de Deus: adoração ao Deus verdadeiro. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome, da tua glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe aprove. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torna semelhante a eles os que os constroem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O eterno, soberano, Criador, é o nosso auxílio e o nosso escudo. Continuando então, voltando ao texto de Isaías, capítulo 40, vamos ler agora aqui, eu parei no versículo 20. Vamos para o versículo 21. Porventura não sabes? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não vos foi anunciado? Ou não atentareis para os fundamentos da terra?
Quem criou todo o universo? Terra, céus, mar, fontes das águas, rios, tudo que nele há foi criado pela palavra de Deus. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ficamos por aqui com essas perguntas do Eterno. Como podemos responder com o nosso conhecimento tão limitado, tão pequenininho diante do Eterno, do soberano Criador? Essa é uma grande lição para nossas vidas. Reconhecemos que só o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, seu Filho amado Jesus Cristo e o Espírito Santo pode nos conduzir para a nova Jerusalém celestial. Vou terminar aqui em Jó. Jó fez 14 perguntas para o Eterno e o Eterno fez para ele 70 e ele não respondeu nenhuma. Vamos ver o que Jó diz aqui na sua palavra. Jó 42, vou ler aqui do versículo 1 ao 6, diz assim, o arrependimento de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento, Jó falando dele mesmo, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não entendia. Para ele era maravilhosa, mas ele não entendia o que estava falando. Escuta-me, aí Jó fala ao Senhor, escuta-me, pois e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Digo que Deus o ensinasse. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconhece que nada sabe, que o conhecimento dele diante de Deus não é nada. Eu gostaria aqui de fazer um pequeno comentário aqui sobre esse texto, terminando a nossa palavra desta hora. Emergindo do lamaçal do sofrimento e do desespero para uma segurança que só a fé pode nos dar, Jó conseguiu entender que as suas ideias a respeito de Deus não estavam certas e que ele carecia do perdão divino. Carecia que Deus o perdoasse por tudo aquilo que ele pensava e falava. A sua experiência pessoal com Deus levou-o a exclamar: ouvi falar o teu respeito, mas agora eu te vi. Sei que és benigno e bondoso. Em virtude da tua bondade, integridade, justiça e poder, vejo-me a mim mesmo como sou realmente.
e desprezo o que vejo. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu que nada sabia e que ele dependia totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Com estas palavras, que são as mais importantes do livro de Jó, o patriarca revela a transição de uma experiência religiosa que se baseava apenas nas tradições humanas para uma baseada numa íntima e pessoal comunhão com Deus. Quando Jó compreendeu que havia julgado a Deus de maneira errada, se arrependeu e, sinceramente, humildemente, confessou a Deus o seu pecado. As palavras de Jó revelam o segredo do verdadeiro arrependimento. Quando vemos a Deus como Ele realmente é, e a nós mesmos como Deus nos vê. O verdadeiro arrependimento floresce em nossos corações. Quando vemos a pureza, a amabilidade, a bondade e a benignidade de Deus para conosco. Queridos irmãos, que grande lição esse texto deixa para nossas vidas. O Senhor, eterno Deus, Ele com a sua grande misericórdia. O apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, no versículo 3, dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança guardada nos céus para todos nós. Nós fomos gerados agora não da carne, do sangue, mas do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo deixa em 1 Coríntios 5,17: Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Querido amigo, se eu falo para você, um jovem está me ouvindo agora, um senhor, uma senhora, se essa palavra tocou o seu coração, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Passa a estudar a palavra de Deus. Não deixe que seja enganado por muitos falsos profetas por aí. Estuda a Bíblia, a palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Jesus te ama. Te ama? Ele nos ama tanto que Ele deu a sua própria vida por mim, por você, miseráveis pecadores. Jesus disse em João 5, 24: Aquele que ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João 5, 28 e 29, Jesus deixou escrito, eu vou pegar aqui esse texto de João, João 5, 24 nós falamos aqui. E João deixa escrito em João 5, 28 e 29. Aqui está escrito: Palavra do Senhor Jesus Cristo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ouvirão a voz do Senhor. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal
para a ressurreição da condenação. Em Apocalipse 20, de 11 a 15, está escrito: todos comparecerão ao tribunal de Cristo para prestar contas das suas obras. E ali diz, abriu-se os livros, abriu um outro livro que é o livro da vida, onde estão escritos todos os nomes dos que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confiaram no seu sacrifício, que ele foi imolado naquela cruz, no nosso lugar, pagando a nossa dívida que sem nenhum criado poderia pagar. Ele pagou para que nós tivéssemos a vida eterna. Mas precisamos aceitar Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas e vivermos de acordo com a sua palavra. Hoje, Jesus te chama para escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ele é o Cordeiro que foi imolado naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida eterna. Ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Hoje ele está ao lado do Pai, no santuário celestial, e voltará a segunda vez para nos buscar. O dia e a hora nós não sabemos. Precisamos estar atentos e preparados para que esse dia não nos pegue de improviso, mas que estejamos de pé diante do Filho de Deus. Lucas, capítulo 21. Querido, jovem, senhor e senhora, Jesus hoje, agora, bate a porta do seu coração e te chama: filho, eu amo você e quero escrever seu nome no livro da vida. Porque os que não estiver escrito, Apocalipse 20, de 11 a 15, o versículo 15 está dizendo: aqueles que não for achado escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Queridos amigos e irmãos, hoje, muitas igrejas, eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu? Eu sou apenas servo. Mas quem julga é Deus, o Eterno. Todos nós vamos comparecer à presença dele. Mas muitas igrejas estão pregando o que as pessoas querem ouvir, não o que a palavra de Deus está ensinando. Tem que chamar o pecado pelo seu nome, porque a Bíblia diz que nem um feiticeiro, nem um idólatra, nem um afeminado, nem um mentiroso tem parte no reino de Deus. O que está preparado para eles está em Apocalipse 20. É o lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então, quer entrar na Nova Jerusalém Celestial? Aceite Jesus Cristo, o único que pode nos conduzir à cidade celestial. E em Apocalipse 21, versículo 27, encerrando aqui, está escrito que na Nova Jerusalém Celestial não entra nada que comete abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Hoje Jesus te chama, Ele te ama e quer que você seja salvo, e quer seu nome escrito no livro da vida. Só depende de você reconhecer que Ele é o único que morreu para que eu e você pudesse ter a vida eterna. Que Deus te abençoe grandiosamente, que você não deixe para amanhã, mas aceite o Cristo hoje mesmo, e seu nome será escrito no livro da vida. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para todo sempre. Amém.